Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 213 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direitos da Pessoa com Deficiência 3, terceira edição acerca do tema. Antes de começar, não deixa de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e onde você vai ser o primeiro a ficar sabendo do super lançamento do Mapa do Aprovado, esse curso que vai verdadeiramente te dar um mapa da tua aprovação. Chega disso de ser dependente de cursinho, de coach, de mentor. Com o Mapa do Aprovado, você vai aprender a formular o seu próprio plano de estudo com autonomia e com muita estratégia para você ser extremamente assertivo nessa caminhada rumo à sua aprovação. Além disso, gente, não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada, tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com mais de 100 planos de leitura focados em editais e carreiras, enfim, tudo que você precisa para esse estudo super completo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. A associação, cujo estatuto institucional tem por finalidade a atuação em políticas públicas de interesse social, possui legitimidade ativa para propor demanda que tutela o fornecimento de transporte público especial municipal para os munícipes com deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos lá, gente. Quem são os legitimados para propor ação civil pública? O artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, Lei nº 7347 de 85, traz 5 incisos: Ministério Público, Defensoria, União, Estados, DF e Municípios, Autarquia, Empresa Pública, Fundação e Sociedade de Economia Mista e, por último, aquela que traz a maior complexidade, que é a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, essa associação aqui, constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e que inclua entre as suas finalidades institucionais qualquer uma dessas coisas que eu falei, ela vai ser também uma legitimada a propor uma ação civil pública. Por que isso, professor? Por que essa necessidade dessa finalidade institucional? Porque, gente, o que a lei objetivou aqui não foi criar associações com superpoderes que vão ser legitimadas para propor ação civil pública sobre tudo. Até porque, gente, para isso já existe Ministério Público. Quando se tratar, por exemplo, de pessoas em situação de vulnerabilidade, tem a Defensoria Pública. Então, em relação a esses entes, já existe uma flexibilidade muito maior, existe aí uma legitimidade muito mais ampla. Em relação às associações, não. Em relação às associações, é necessário a pertinência temática. E é por isso, por exemplo, que uma associação que tem por objetivo tutelar o direito de pessoas com deficiência, ela, via de regra, não vai poder propor uma ação civil pública com cunho racial, com o objetivo de tutelar pessoas negras que não sejam pessoas com deficiência, enfim, que não tenham nada a ver com isso. Quem vai propor a ação civil pública relacionada a um tema racial é aquela associação que tem por objetivo tutelar esse grupo. Só que acontece, gente, que começaram a surgir associações com finalidades muito amplas. E foi justamente o debate aqui nesse caso.
porque a finalidade institucional dessa ONG era proteger e defender interesse difuso ou coletivo. Então, olha só, muito amplo, não é de fato. Vendo assim, parece algo extremamente amplo. E aí, o tópico 1 na contestação foi a ausência de legitimidade em virtude da ausência de pertinência temática dessa associação. Só que nesse caso, gente, o STJ não concordou. E não concordou porque ele entendeu que essa finalidade ela está bem em consonância com a ação que foi proposta, especialmente porque aqui se trata da tutela de um grupo hipervulnerável. Então o STJ entendeu que apesar de fato ser amplo aqui o estatuto dessa associação, que no caso aqui uma ONG, né, dessa ONG, mesmo assim haveria sim a pertinência temática e a legitimidade. Gente, muito cuidado em provas, tá? É muito comum quando a associação tem um estatuto muito amplo, é muito comum, é muito mais provável que no caso concreto seja de fato um caso em que essa associação não vai ter pertinência temática. Então, muito cuidado, se atente aos detalhes, mas no caso aqui a especificidade realmente foi porque se tratavam de sujeitos hipervulneráveis, por serem pessoas com deficiência, e porque de fato se estava aí sim protegendo e defendendo o interesse difuso ou coletivo, que era a finalidade institucional da ONG. Tese 2. O Poder Judiciário não detém competência constitucional para estender ao transporte aéreo o livre passe concedido pela Lei 8899 de 94, a respectiva legislação regulamentadora às pessoas com deficiência comprovadamente hipossuficientes no âmbito do transporte coletivo interestadual. O que a Lei 8899 de 94 diz? Que é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carentes no sistema de transporte coletivo interestadual. Claro que posteriormente essa lei foi regulamentada e aí nos termos do regulamento veio a questão do passe livre nas hipóteses de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, mas não houve menção ao transporte aéreo. Então, o que essa ação civil pública pretendia? Estender essa possibilidade de gratuidade que é concedida às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, também ao transporte aéreo. E aí o STJ entendeu que isso não é possível. O judiciário não pode interferir assim em uma política pública, estendendo a regulamentação dessa lei além daquilo que já foi determinado no âmbito da política pública. Então, não é viável esse tipo de atuação do Poder Judiciário. Tese 3. A ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura má prestação de serviço e enseja a responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados. Gente, então vamos lá. Primeira coisa, o que é um produto defeituoso? O produto defeituoso está lá no artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre elas o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. E aí vamos para um caso concreto. O José é cadeirante, ele adquiriu uma passagem aérea na empresa Voe Feliz, e aí, no momento do embarque, ele percebeu que não existia rampa de acesso. E aí, o José precisou ser carregado nos braços pelos funcionários da empresa. E por isso ele ficou bem constrangido. Imagina, ao invés de ter aquela rampa de acesso, era aquele avião que você vai até a pista de pouso e sobe uma escada. Só que, gente, isso para um cadeirante. Tem um cadeirante no voo. Ele não vai ter rampa de acesso, ele precisou ser carregado nos braços de um funcionário da empresa. E aí, obviamente, ele ficou bem constrangido, propôs uma ação requerendo danos morais e, de fato, houve essa condenação por danos morais
No caso aqui, inclusive, saiu no informativo 642 do STJ, porque a companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade à pessoa cadeirante ao interior da aeronave. Em igual sentido, gente, também tem uma tese da edição de número 164 do Jurisprudência em Tese do STJ, a tese 3 daquela edição, que diz que a ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura má prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tese 4. É responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia de consumo a disponibilização de condições adequadas de acesso para a participação da pessoa com deficiência em eventos. E aí vamos aqui para a situação concreta. Imagina que Pedro é uma pessoa com deficiência física, ele tem paralisia cerebral espática e aí ele faz uso de cadeira de rodas. Só que o Pedro, ele tinha muita vontade de ir a um show de um artista famoso que ele gosta muito e que aqui no exemplo eu chamei de Joesley Saradão. E aí ele ligou para a empresa organizadora do evento, que eu chamei de ABC Eventos, e ele perguntou se no camarote premium ele conseguiria comparecer. Ele explicou a situação, que era cadeirante, que precisaria de uma acessibilidade. Ele perguntou: olha, eu consigo acessar? A empresa disse: consegue, pode ir. Ele comprou o ingresso, foi ao local e adivinha? Chegou lá e ele não conseguiu acessar por total ausência de acessibilidade no evento. E aí, primeira pergunta: isso aí causa dano moral? Gente, não precisa nem perguntar, né? Claro que causa dano moral, mas aqui a complexidade se deu por um motivo. Lá na contestação, a ABC Eventos, ela alegou que a organização do camarote não era realizada por ela. Na verdade, eram outras empresas parceiras do evento e essas outras empresas é que organizavam os camarotes. E aí, o que a empresa ABC disse? Que foi um fato de terceiro. Na verdade, essas empresas que não faziam parte da relação processual é que deveriam indenizar ao indivíduo, ao Pedro. E aí, assiste razão a empresa ABC? Vamos por partes. Em primeiro lugar, caso a empresa demonstre fato exclusivo de terceiro, de fato existe uma quebra do liame de causalidade entre agente e resultado danoso, e o resultado disso é que, de fato, rompe-se o nexo causal e não haverá a possibilidade de responsabilização. Então, até aí, ok. Qual o problema? O problema, gente, é que essas empresas parceiras fazem parte da cadeia de consumo. Então, se elas fazem parte da cadeia de consumo, existe uma responsabilidade solidária. Então, a empresa ABC que posteriormente proponha uma ação em face dessas tais empresas parceiras e requeira aí esse valor de forma regressiva. Mas aqui, o consumidor não tem nada a ver com isso, ele vai propor a ação em face de qualquer uma das empresas da cadeia de consumo, ou mesmo de todas elas, da forma com que ele preferir. Tese 5. A criação de comunidade virtual para expor conduta pública inadequada e vexatória de pessoa com deficiência pode acarretar compensação por dano moral. Gente, esse caso concreto aqui é interessante. Eu basicamente só mudei os nomes aqui do caso concreto, mas olha só. O Geraldo, ele não possuía o desenvolvimento mental compatível com a sua idade cronológica e por conta disso, ele se portava em vias públicas de modo socialmente impróprio, digamos assim. Isso era um fato notório lá no interior, era na cidade de Capelinha, Minas Gerais. E aí o que ele fazia? Ele corria atrás das pessoas na rua, ele por vezes apalpava essas pessoas, inclusive as partes íntimas, enfim. Ele tinha posturas bem inadequadas, era algo bem conhecido nessa cidade de Capelinha, mas era algo restrito, né, àquela localidade. Em Capelinha todo mundo sabia quem era o Geraldinho. Mas aí a Camila teve uma ideia muito legal. Qual foi a ideia? Vou criar uma comunidade no Orkut. Foi na época do Orkut ainda. O nome da comunidade era
eu já corri do Geraldinho. Eu vou ler aqui a descrição da comunidade. Comunidade feita para todos aqueles que conhecem, ouviram falar ou até mesmo correu dele. E aí, a foto da comunidade era uma foto do Geraldo, vulgo Geraldinho. E aí a comunidade bombou. O Geraldo, ele de início era conhecido somente em Capelinha, Minas Gerais, mas devido à internet, ele acabou sendo conhecido em várias partes do Brasil. Mas essa não era uma fama que ele queria e muito menos a família dele. E foi por isso que ele, representado pela mãe, propôs uma ação em face da Camila, que criou a comunidade, e também do Orkut. E aí a Camila recebeu a citação referente a esse processo, e o que que ela fez? Ela imediatamente deletou a comunidade e ela afirmou que a intenção dela nunca foi ofender o Geraldo, que na verdade aquilo ali era uma brincadeira e tudo, e disse também, olha, de todas as postagens, só tem uma aqui que é verdadeiramente ofensiva, que é uma postagem que foi feita por outra pessoa, que não é parte aqui da ação, onde essa pessoa zomba dele não ter todos os dentes e tudo, enfim. Que foi uma postagem que a própria Camila disse que entendeu que havia ali uma ofensa ao Geraldo. E aí vem a pergunta, Camila deverá indenizar Geraldo? Resposta sim. De fato, a situação dela ter de imediato excluído a comunidade, isso atenua, mas isso não exclui, porque essa condição de colocar uma pessoa com deficiência em situação vexatória na internet, dando uma publicidade muito mais ampla à pessoa dele do que aquela que existia em um local restrito, em uma cidade pequena, isso por si só representa um desrespeito à condição humana da pessoa com deficiência. E isso gera, sim, um dano moral indenizável, que no caso concreto foi fixado em R$ 3.000. Então, levou-se em consideração que, de fato, as ofensas mais gravosas não foram proferidas por ela, levou-se em consideração que ela imediatamente apagou a comunidade, mas mesmo assim isso não exclui o dever de indenizar, isso só atenua. Então, fixada a indenização em R$ 3.000. E o Google, professor? O Google porque no caso aqui a empresa proprietária do Orkut é o Google, né? Então quem foi demandado foi o Google, não o Orkut, como eu falei anteriormente. O Google não foi condenado porque na verdade ele sequer foi comunicado previamente para retirar o conteúdo ofensivo. Então, enfim, realmente aqui não houve nenhum tipo de inércia por parte do Google. Então, de fato, não há um dever de indenizar da sua parte. Tese 6. Os estatutos da criança e do adolescente e da pessoa com deficiência asseguram aos seus tutelados o direito de serem acompanhados pelos pais ou responsáveis em tempo integral durante o tratamento médico hospitalar. Porém, quando comprovado que não lhes promove a preservação do melhor interesse, é possível sua restrição. Onde é que está essa previsão, para começar? Artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão providenciar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis no caso de internação de criança ou adolescente. Artigo 22 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Então, pronto, existe o direito da criança e da pessoa com deficiência de ser acompanhada em tempo integral pelo seu responsável, por alguém de sua confiança, né? No caso da pessoa com deficiência, por alguém de sua confiança, enquanto ele estiver internado. Ok. Mas, gente, vamos aqui para um caso concreto, que é bem triste ver esse caso concreto, para falar a verdade. O Nico é uma criança de 5 anos de idade, ele tem paralisia cerebral, e essa paralisia ela é devido a uma prematuridade extrema que ocasionou uma má formação do seu sistema nervoso central. E essa criança está em processo de internação devido a toda essa situação, sendo que os responsáveis legais, eles acabaram se envolvendo em muitos incidentes, muitos mesmo, perante a equipe médica. Então, a guardiã,
que no caso não era a mãe, né? Era a tia materna, que era a guardiã dessa criança. Ela realizava intervenções desautorizadas, e essas intervenções colocavam em risco a saúde da criança. Ela constantemente questionava os procedimentos médicos, ela intimidava, ameaçava a equipe médica, e quando ela era retirada do local, ela ligava mais de até 30 vezes em um único dia para obter informação sobre o estado de saúde da criança. E ainda tinha um agravante, que era uma reincidência, digamos assim, porque 2 anos antes a criança tinha ficado internada e tudo isso já tinha acontecido. E aí, por conta disso, o hospital proibiu a guardiã de ficar no local por período integral e limitou o acesso dela à criança aos períodos de visita. Professor, mas pela lei, essa guardiã, ela não teria direito de ficar por período integral, não? Teria, a gente teria. Mas veja só o caso concreto. Ela estava ameaçando a equipe médica, ela estava interferindo no tratamento e colocando em risco a própria vida e integridade física da criança. Então imagina aí a complexidade, o peso de uma situação como essa, chega para um juiz decidir o que vai ser feito. E quando chegou até o STJ entendeu que, de fato, se tratava de uma situação limite, não era possível garantir a essa guardiã a possibilidade dela permanecer no hospital por período integral. Então, de fato, nesse caso concreto, foi legítima a atitude do hospital ao limitar o seu acesso tão somente a períodos de visita. Tese 7. A negligência na estimulação precoce de pessoa com deficiência, especialmente no caso de tratamento fomentado e disponibilizado pelo Estado, impõe a aplicação de medida sancionadora decorrente do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar aos genitores da criança. Gente, aqui mais uma situação pesada, muito pesada também. Aqui o caso concreto adaptado é o seguinte: o Luiz, que atualmente tem 14 anos de idade, é uma pessoa com deficiência auditiva, e desde os 2 anos de idade, o Conselho Estadual de Atendimento ao Deficiente de Audiocomunicação, SEADA, ele, a fim de proporcionar a minimização dessas sequelas cognitivas, que são inerentes, né, à condição de alguém que nasce com a deficiência auditiva, ele disponibilizou um tratamento específico. Então, olha só, disponibilizou terapia ocupacional, oficina de língua portuguesa, psicopedagogia e fonoaudiologia, mas a família simplesmente não teve interesse de levar a criança. E aí, no caso concreto específico, houve uma verdadeira busca ativa dessa criança. A família chegou a ser oficiada. Tinha nos autos, eu via o acórdão, né? Mas o acórdão fazia referência a um ofício enviado informando a necessidade de levar essa criança para o tratamento, mas simplesmente a família não levou, foi negligente, os pais foram negligentes e não levaram essa criança desde os 2 anos de idade para os tratamentos necessários. Conclusão: aos 14 anos de idade, essa pessoa, já um adolescente, já não queria sequer ir à escola porque não tinha grau de autonomia nenhum, né? Praticamente zero grau de autonomia, era uma pessoa totalmente independente, se comunicava por mímica com as pessoas da família, não aprendeu Libras, enfim, por negligência mesmo, porque de fato a família não conseguiu entender a importância de levar ele enquanto ainda criança, bebê, né, com 2 anos de idade, para receber todo esse tratamento específico que iria lhe proporcionar com certeza uma vida muito melhor. E aí, depois de chegar numa situação limite, que realmente já não tinha mais jeito, o Ministério Público requereu a imposição de uma infração administrativa aos pais, a infração lá do artigo 249 do ECA. O que que ela diz? Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente da tutela ou guarda, bem como determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. A pena, gente, para essa infração administrativa é uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E aí, qual foi o argumento que veio? Foi o de que, olha,
essa família, na verdade, é uma família em uma situação de vulnerabilidade. Então, eles não fizeram isso por mal, eles não fizeram, eles foram negligentes, foram, mas foi por uma questão de falta de entendimento, de falta de educação. E, além disso, afirmou-se que seria muito danoso aplicar essa multa, porque a família teria uma situação socioeconômica muito gravosa. Então, por conta disso, requeriu-se a não aplicação da multa. O que o STJ entendeu? Entendeu que, no caso concreto, está demonstrada uma negligência, uma culpa, e entendeu também que a mera situação socioeconômica não é argumento suficiente para afastar a aplicação da multa. Essa situação socioeconômica grave, ela vai balizar o valor. Então, até por isso se fixou o valor aqui no mínimo. Mas, de fato, não vai ser possível deixar de aplicar a multa sob a alegação de que essa família está em uma situação socioeconômica muito vulnerável. Tese 8. É possível a manutenção da obrigação de prestar alimentos a filho com deficiência mental incapacitante após a maioridade civil, ainda que o alimentando receba benefício assistencial, caso o montante dos valores auferidos não sejam suficientes para o suprimento de suas necessidades básicas. Gente, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos conversar aqui sobre um tema. Qual é o fundamento da obrigação alimentar? E aí eu trouxe até uma tabelinha muito interessante lá no informativo escrito, onde eu coloco, por exemplo, que no caso do filho menor de 18 anos, o fundamento é o poder familiar. Já em relação ao filho maior de 18 anos, o fundamento é o parentesco. Isso muda alguma coisa? Muda. Até porque até os 18 anos a obrigação alimentar é presumida. Mas depois dos 18 anos, em regra, já não há essa presunção. Mas vamos conversar aqui sobre algumas situações em que até existe sim essa presunção. Então, por exemplo, o filho com doença incapacitante, o filho maior de 18 anos, mas que está fazendo faculdade ou curso técnico. Claro que aqui fala-se em uma limitação de idade, né? Não é a qualquer época da vida, até porque essa situação não pode se tornar perene, né? Mas aqui, vamos para um caso concreto. Imagina que a Isabel, ela é pessoa com deficiência e ela recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. Ela recebe esse benefício, mas esses valores não são suficientes para o seu dia a dia e por isso ela também recebe alimentos do seu pai. Ela tem 17 anos de idade, vai. Aí você imagina que a Isabel, ela completou 18 anos agora. Qual foi a primeira coisa que o pai fez? Requereu a exoneração dos alimentos, de sua obrigação alimentar, né, melhor dizendo. E ele alegou o quê? Que a Isabel já recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, por conta disso, não subsiste a sua obrigação alimentar. Em contestação, por sua vez, a Isabel falou que o valor que ela recebe de benefício não é suficiente para arcar com seus gastos, que são especialmente altos por conta da sua própria condição de vulnerabilidade. E aí, essa ação exoneratória, só com base nisso aqui que a gente falou, ela deve ser julgada improcedente ou procedente? Ela deve ser julgada improcedente, porque veja só, a maioridade ela não extingue de forma automática o direito à percepção de alimentos. Esses alimentos eles deixam de ter fundamento no poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, como a gente já conversou, e a diferença aqui, basicamente, é que nesse caso vai haver a necessidade de demonstração de necessidade do alimentando. Houve demonstração dessa necessidade? Só houve, né, gente? Então, o simples fato de uma pessoa receber um benefício de prestação continuada não é suficiente para dizer que não existe uma necessidade. Então, de fato, aqui existe essa necessidade e, de fato, essa ação de exoneração de obrigação alimentar deve ser julgada improcedente. Tese 9. É possível suprimir em caráter excepcional o exercício do direito à visitação existente entre avós e neto, este diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, em observância do melhor interesse do menor. E, gente, mais um caso muito pesado. Meu Deus, esse aqui
muito pesado mesmo. Imagina aqui o seguinte caso concreto. A Maria é uma criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e o pai da Maria, que é o Pedro, e o avô da Maria, que é o Francisco, eles vivem em um clima de intensa animosidade, verdadeira belicosidade. Esse foi o termo aqui utilizado no julgado. E aí existe aqui uma alegação recíproca de que a outra parte é arrogante, é prepotente. O Pedro, que é o pai da Maria, ele diz que ele não suporta o pai porque o pai é uma pessoa violenta, descontrolada, truculenta e teria aplicado nele diversas surras na infância, com cinto, fivela, chinelo, cabo de vassoura, e por isso ele tem um verdadeiro pavor. E ele tem um pavor maior ainda, que essa situação seja revivida pelo seu filho, que pela sua filha, né, melhor dizendo, a Maria, especialmente pela sua condição especial, né, de ser uma pessoa diagnosticada com autismo. E aí, por conta disso, o Pedro não deixa que o avô, que é o Francisco, se aproxime da filha, visite, e o Francisco, por sua vez, propôs uma ação requerendo que Pedro seja obrigado a permitir essa convivência, a permitir essa visita. Essa ação, vamos lá, a princípio. Essa ação tem fundamento? Tem. Artigo 1589, parágrafo único, que diz que o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Então, sim, de fato é possível o avô propor essa ação. E aí, beleza. Eu falei de toda essa situação terrível, o que se verificou no processo? E, gente, para começar, o Francisco, né, avô do Pedro, trouxe uma narrativa totalmente diferente, mas chegou-se em uma situação em que o que se disse? Que, olha, nem faz sentido a gente debater sobre isso, sobre quem tem razão, quem não tem. Esse aqui é o tipo de ação onde não há vencedores. Então, de fato, nem faz sentido saber se quem tem razão é Pedro, se quem tem razão é Francisco, o que aconteceu, o que não aconteceu. O fato é que existe aqui uma animosidade extrema entre Francisco e Pedro, respectivamente pai e avô paterno de Maria. E aí, gente, em regra, a existência de desavença entre avós e pais não é suficiente para afastar o direito à visitação dos avós. Essa é a regra. Então, em regra, não é porque o pai e o avô não se falam que a neta vai ser privada do convívio do avô e que o avô vai ser privado do convívio da neta ou do neto. Então, essa é a regra. Mas nesse caso concreto específico, se entendeu que, por Maria ser uma pessoa diagnosticada com autismo, por ela estar em uma situação extremamente vulnerável, seria necessário poupá-la. Inclusive, o ministro relator, ele utilizou, a ministra relatora, na verdade, a ministra Nancy Andrighi, ela utilizou uma frase que foi mais ou menos assim, olha, não faz sentido aqui perquirir quem é o culpado, quem é que tem razão, quem é que não tem, mas de fato não é possível deixar sob a criança esse peso. Então, infelizmente, nesse caso, o avô vai ser privado do convívio com a neta, porque ele aparenta ser, nesse caso concreto, quem está em melhor condição de suportar esse fardo. Porque como a criança tem um diagnóstico de autismo e ela, de fato, não pode, de forma alguma, ser exposta a uma experiência traumática, a algo que possa agravar o seu quadro, então vai ser necessário poupá-la de qualquer risco nesse sentido. Então, sempre queria aqui, se quem tem razão é o pai, se quem tem razão é o avô, a opção aqui vai ser aquela de tutelar o melhor interesse da criança, que aqui no caso vai ser, infelizmente, o de privá-la do convívio do seu avô, unicamente com o objetivo de protegê-la e de evitar qualquer trauma, qualquer estresse maior. As teses 10 e 11 vão ser analisadas conjuntamente. Tese 10. Até o dia 1º de 2022, data do início da vigência da Resolução Normativa 539 de 2022 da ANS, o reembolso integral de tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de transtorno do espectro autista, realizado fora da rede credenciada, somente será devido
se decorrer de descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura ou de inobservância de prestação contratualmente assumida. Tese 11. É abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Gente, vamos lá. Toda essa celeuma aqui começa no debate sobre o tal do rol de procedimentos da ANS. Qual é a natureza desse rol de procedimentos? Se é um rol taxativo, se é um rol exemplificativo. O que é esse rol, né? Para começar, vamos lá. O rol, ele traz quais são os procedimentos que são obrigatórios, de cobertura obrigatória, melhor dizendo, pelo plano de saúde. Ou seja, qualquer plano de saúde vai ter que, no mínimo, trazer aquela cobertura que está no rol da ANS. É isso. E aí se pergunta, e esse rol, qual a natureza? Ele traz só um exemplo, ele é o rol exemplificativo ou ele é taxativo? E aí, a princípio, existia uma prevalência da posição de que a natureza desse rol era meramente exemplificativa, mas em 2022, a segunda seção do STJ entendeu que esse rol é de natureza taxativa, ou até mesmo taxatividade mitigada. Como é isso? Olha só a tese que foi fixada. Primeiro, o rol é de natureza, em regra, taxativa. Segundo, a operadora do plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Terceiro, é possível a contratação de cobertura ampliada, a negociação de um aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que. Então, aqui você já vê, né? Uma possibilidade excepcional de tornar esse rol não taxativo, né? Então, por isso que é uma taxatividade mitigada. Então, quais são aqui as condições? Quando não houver um substituto terapêutico ou quando já tiver esgotado os procedimentos do rol, e aí, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação desse procedimento ao rol da ANS. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome tanto nacional como estrangeiros. E 4. Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas de expertise técnica, incluindo aí a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento de competência para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade aqui da ANS para participar da causa. Então, realmente seria tão somente ouvir a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos da ANS. Não é que a ANS vá fazer parte do processo. Só que aí, depois disso tudo, foi editada a Lei 14.454 de 2022, que basicamente disse que esse rol é de natureza exemplificativa mitigada. Então, saímos de um rol exemplificativo para um rol taxativo mitigado e agora para um rol exemplificativo mitigado. Como é que é isso? O que diz o artigo 13 agora? Ou melhor, o 10º parágrafo 13, desculpa. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico, odontólogo, assistente que não esteja previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano de saúde, desde que exista comprovação da eficácia à luz da ciência da saúde baseada em evidência científica, né? Ou que exista recomendação da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional, desde que seja aprovada também para seus nacionais. Então, aí, nesses casos, seria possível obrigar o plano de saúde a ofertar o tratamento, mesmo que não esteja no rol da ANS.
Então, gente, conversamos sobre tudo isso que é muito importante, mas agora vamos conversar sobre a questão específica da pessoa com transtorno do espectro autista. Por que que toda essa conversa é muito importante? Porque a questão do rol, um dos grandes debates que surgiu é como é que ficaria esse tratamento da pessoa com autismo, como é que ficaria esse tratamento multidisciplinar. Provavelmente, com a alteração do entendimento do STJ, essas pessoas sofreriam muito e não teriam mais acesso a essa terapia multidisciplinar. O que que acontece? Acontece, gente, que desde 1 de 7 de 2022 foi editada a Resolução Normativa 539 de 2022 da ANS e ela trouxe a necessidade de oferta pelos planos de saúde da terapia multidisciplinar sem limite de sessões. Então, a partir de então, né, fica muito claro, não há o que se debater em relação à abusividade da recusa da cobertura da operadora do plano de saúde à terapia multidisciplinar, independentemente da quantidade de sessões. Certo, professor? Minha situação é a seguinte: como o meu plano de saúde estava negando, eu tenho um filho com autismo, e aí eu custeava do meu bolso esse tratamento. Eu posso requerer que o plano de saúde faça o ressarcimento desses valores que eu paguei, já que eu paguei em virtude de uma negativa do plano de saúde? Aí o STJ fechou da seguinte forma: olha, até o dia 1º de 7 de 2022, o reembolso integral ele daquilo que foi realizado fora da rede credenciada, ele só vai ser devido no caso de decorrer de descumprimento de ordem judicial ou na situação em que essa prestação foi contratualmente assumida. Então, se você gastou esses valores antes de 1 de 7 de 2022, que foi antes do início da vigência da Resolução Normativa 539 de 2022, então, nesse caso, você não vai ter como pedir de volta valores. Mas, se foi posterior, você já pode sim pedir de volta. Quando que você pode pedir de volta? A qualquer época. Quando havia uma decisão judicial já concedendo. Então, nesse caso, mesmo que seja anterior a 2022, você pode sim requerer. E a segunda tese, né, que é no sentido de que é abusiva a recusa do tratamento, independentemente da quantidade de sessões. Então, a pessoa com autismo, ela vai ter acesso, sim, à terapia multidisciplinar em número ilimitado de sessões. E a última tese do dia, tese 12, o fato de a paralisia cerebral e a síndrome de Down não estarem enquadradas na CID-10 F84, transtornos globais do desenvolvimento, não afasta a obrigação de as operadoras de plano de saúde fornecerem cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de sessões, prescrita a beneficiário. Então, gente, basicamente, vamos pegar todo aquele debate das teses 10 e 11 sobre a obrigação do plano de saúde de fornecer cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de sessões ao indivíduo que está diagnosticado com autismo e vamos trazer aqui também para a pessoa com paralisia cerebral e com síndrome de Down. Porque o que o plano de saúde, nesse caso concreto, tentou alegar? Que paralisia cerebral e síndrome de Down não são situações enquadradas na mesma classificação do autismo, que é o CID-10F84. E aí, por conta disso, buscou-se negar a terapia multidisciplinar sem limite de sessões. Pode isso? Não, não pode de forma alguma, até porque deve ser fornecido aquele tratamento que o médico entendeu como mais adequado. Nesse caso concreto aqui, que eu utilizei no informativo, inclusive, o tratamento adequado foi a ecoterapia, que é um método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Então, olha só que técnica interessante. E se entendeu que sim, essa pessoa, que nesse caso concreto tinha paralisia cerebral, ele tem sim o direito de ter custeado pelo plano de saúde um número ilimitado de sessões, tantas quantas forem necessárias ao seu desenvolvimento. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br.
Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que vai te dar acesso a todas as leis integradas e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para o estudo completo, organizado e atualizado de lei seca e jurisprudência. E não deixa também de nos seguir nas redes sociais para conhecer o mapa do aprovado, esse curso que está com um lançamento muito próximo e que vai te garantir autonomia no teu processo de estudo, vai te ensinar a criar um plano de estudo totalmente focado na tua realidade e totalmente estratégico. Então, com certeza vamos contribuir agora, não só no teu estudo de lei seca e jurisprudência, como em todas as etapas do teu estudo. Vem fazer parte do Mapa do Aprovado, do Clube da Lei e também te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!